Olá pessoal, professor Tomás Aquino aí, agora com as nossas aulas do 8º ano. Forte abraço a todos vocês e espero que tenham passado a semana maravilhosa. Lembrando, olha, álcool em gel, né? Utilização da sua máscara, lavando sempre as mãos aí, tomando todo cuidado e evitando aglomerações. Lembrando que aqui tem nossa equipe técnica todinha aqui, com todos os cuidados necessários aqui, evitando aglomeração, usando máscara, usando álcool em gel, se preparando para levar para você e sua família o melhor que a gente puder. Beleza, pessoal? 8º anos aí, todos vocês, um forte abraço. Prosseguindo hoje com as nossas aulas de Revolução Inglesa. Então vamos lá. Aqui nós temos aqui uma representação aí desse período, como o nome diz, Revolução Inglesa, vai acontecer aonde? Justamente na Inglaterra, um país aí pertencente ao continente europeu e que vai ter alguns destaques, vai ser, muitas pessoas dizem, né, que a gente fala muito sobre a Europa, né, é uma história eurocêntrica, tendo a Europa como centro das coisas, mas fazer o quê? Se muitos do que acontece hoje no nosso cotidiano, principalmente na vida ocidental, vieram reflexos de lá, então a gente tem que falar justamente das nossas raízes, que vem de lá, né? E procurar pelo menos entender um pouco. Bom, nós temos aquela imagem, volto só um pouquinho naquela imagem, falando do evento, né? Nós temos aí uma decapitação, né? E aí um personagem bastante interessante, que vocês vão entender que ele vai escrever o nome dele na história com o seu próprio sangue. Ele vai ser escrito aí o nome dele na história, tanto da Inglaterra como mundial, com o seu próprio sangue aí, esse personagem que vocês vão conhecer daqui um pouquinho. É uma cena de decapitação aí, certo? E não é uma pessoa, digamos assim, popular, mas é uma pessoa assim que tenha bastante representação ali na Inglaterra, né? Vamos lá, próximo slide. Bom, vamos entender alguns antecedentes aí. A formação da monarquia inglesa. Lembrando, pessoal, que o contexto europeu naquele período era aquele que eu falei para vocês, né? Onde o feudalismo começa a perder o seu poder, né? E aí vão começar a formar os estados nacionais modernos, né? Os países como conhecemos. Vai ser aquela aliança, aquela união entre a nobreza enfraquecida, empobrecida, né? A burguesia sedenta de pagar, de ter menos impostos e melhoria, né, nas estradas, nas defesas dos seus interesses, né, comerciais, e um nobre, que era o rei, que a nobreza, juntamente com essa classe burguesa, vão se unir e proporcionar o quê? A sua ascensão, a sua subida ao poder, e ele começará a administrar toda essa situação, né? Ou seja, melhorias tanto para a nobreza empobrecida e melhorias tanto para essa burguesia em ascensão, em crescimento. Beleza? E aí, nós temos aí algumas figuras importantes aí nesse período, como Ricardo, o rei, Ricardo Coração de Leão, participante, né, membro importante de participação aí na Terceira Cruzada. E aí ele vai se preocupar mais com as cruzadas, que foram essas expedições, esses movimentos militares ao Oriente, em busca da reconquista da Terra Santa, certo? Que não vai ocorrer, nem vão conquistar, nem vão ganhar nada, certo? Com isso. Pelo contrário, vai acabar empobrecendo a Inglaterra, porque vai se tornar prisioneiro de guerra e vai ter que pagar um pesado imposto para poder ter o seu resgate. Isso aí vai empobrecer os cofres ingleses, beleza? E aí, a Inglaterra entra em dívida. Com a sua morte vai assumir o irmão dele, o rei João Sem Terra, com aquela situação também totalmente desfavorável aos cofres públicos da Inglaterra, do reino da Inglaterra, totalmente ali, ó, embaixo, no vermelho. O que vai acontecer? Vai se preocupar também com guerras contra a Escócia e assim por diante, e aí vai deixar o trono também vago. O trono vai ficar ali, ó, a Deus dará, praticamente desocupado, certo? Ao seu retorno, vai surgir uma instituição bastante importante, que será o parlamento. Professor, o que vem ser o parlamento? É uma reunião, seria uma reunião de nobres importantes, conhecidos como deputados, serão os deputados, né, de vários setores da sociedade, da burguesia, da alta nobreza, né,
da nobreza aburguesada, que tinha interesses econômicos também. Então vão se juntar, formar uma assembleia, né? Uma reunião desses deputados, formando um parlamento. Aí o que vai acontecer? Esse parlamento, ele vai exigir de João Sem Terra a assinatura da Magna Carta em 1215, certo? O que era essa Magna Carta? Ela limitava os poderes do rei e dos reis posteriores que vieram depois, que toda e qualquer decisão que eles tivessem que tomar, ele tinha que pedir quem? O auxílio, né? A assinatura do parlamento. Ou seja, ele reinava, mas não governava. Deu para entender a ideia? A ideia era essa. Então ele poderia ter as decisões, mas se quisesse o imposto, tem que pedir autorização para o parlamento. Alguma decisão, pedir autorização para o parlamento. Beleza? Assim que começou a funcionar esse sistema aí, monarquia parlamentarista, que até hoje vigora na Inglaterra. Hoje nós temos aí uma monarquia parlamentarista. E nós temos o reino, os reis, né? A rainha Elizabeth, mas temos aí também o parlamento para contrapor essa balança. As decisões mais vêm do parlamento do que a própria rainha. Então essa foi a situação. Bom, a formação do Estado Nacional Inglês teve como representantes de destaque, por conta dessa situação, os monarcas Ricardo Coração de Leão e João Sem Terra, esse responsável por assinar a Magna Carta em 1215. Posteriormente, os reis tiveram que disputar ou conciliar, ou vai disputar, ou vai alinhar, conciliar com o poder parlamentar. Prosseguindo, bom, isso aqui é um acontecimento bastante interessante, que vai tudo, são pontos, né? É uma escada, uma sequência que a gente vai entendendo aí como é a situação histórica desse período, né? A dinastia Tudor. Logo após a Guerra dos 100 Anos, um conflito entre França e Inglaterra, certo? Onde a França vai sair vitoriosa. Por conta de que foi essa briga, professor? Disputas de trono, ocupação do trono. O trono da França estava vago. E aí, o rei da Inglaterra decidiu também ocupar o trono francês. Só que o povo francês, né, ou melhor dizendo, a nobreza francesa não vai aceitar tal situação e vai cair para a briga, para o conflito. E o que vai acontecer? A França vai conseguir vencer depois de 116 anos. Na realidade, não foram guerras longas assim, mas foram conflitos pelos mesmos motivos, né? Pela sucessão do trono aí francês pelo rei da Inglaterra. Então, o que vai acontecer? A França vai sair vitoriosa, né? O trono inglês vai ficar enfraquecido, desocupado, e aí vem uma guerra civil. Uma guerra civil na Inglaterra. O que é uma guerra civil, professor? É uma guerra com povos da mesma nação, com pessoas ali daquele mesmo território, né? Membros de uma mesma nação. Então, isso é uma guerra civil, uma guerra interna. Então vai acontecer uma guerra entre duas famílias nobres, né? Lancaster e York. Nós temos aqui uma representação aí do símbolo, né? Do brasão dessa família, que eram rosas, né? Por isso que o nome da guerra é chamado Guerra das Duas Rosas, entre Lancaster, rosa vermelha, e York, rosa branca, que vai terminar nada mais, nada menos aí, que da melhor forma possível, né? Com casamento, só flores, só rosas, só amores, a junção, a união dessas duas famílias, e aí vai se tornar uma única dinastia. Professor, o que é dinastia? É uma sequência familiar, membros de uma mesma família, né? Vem um pai, um filho, um neto e assim sucessivamente. Então a dinastia é membros de uma mesma família ocupando o quê? Um cargo político, né? Uma prefeitura, né? Muito comum no Brasil, né? O Brasil geralmente gosta de fazer isso aí, né? Colocar membros de uma mesma família, não filho de fulano de tal, isso é a nível estadual, municipal, né? Ainda não chegou a nível federal, não, graças a Deus, mas existe essa vontade, esse desejo, né? Então, isso que aconteceu aqui, né? Então, essa dinastia vai ocorrer, essa guerra civil, essa união, certo? E por meio desse casamento, e aí terão alguns reis importantes dessa dinastia, né? A dinastia Tudor. Vamos lá, pequeno texto. Após a Guerra dos 100 Anos, surge na Inglaterra uma guerra civil, a Guerra das Duas Rosas.
como eu disse, entre as famílias Lancaster e York, surge então a dinastia Tudor. Casamento, inicia essa nova dinastia, tendo como seus principais representantes Henrique VII, o primeiro rei aí dessa dinastia. Henrique VII, vamos gravar bem direitinho essa ideia, viu? Isso vai ser bastante importante. Depois vocês vão saber o porquê. Henrique VII vai ser o cara que ele vai controlar o poder militar, para acalmar os nervos militares, né? Vai fazer com que aquela força militar ela venha para o seu lado, né? Ela lhe deu o quê? Aquela estabilidade bélica, guerreira, militar. Então ele vai controlar o exército, vai ficar nas suas mãos. Henrique VII, o filho dele, ele vai conseguir uma independência religiosa, certo? Ele tinha uma esposa, né? Que era até herdeira também do trono espanhol, e aí vai causar um conflito diplomático, porque geralmente era assim, pessoal. Geralmente o rei da Inglaterra casava com uma futura o sucessor do rei da Espanha. O rei da Espanha, provavelmente, futuramente, poderia fazer uma aliança, né? E geralmente era por casamento, né? Porque aí você tem um membro familiar, você vai constituir uma família, e aquela união pode gerar um sangue, e esse sangue, né? Uma herança sanguínea, que vai ocupar um desses dois tronos, né? Um desse trono, por exemplo. Então, geralmente, aí a Portugal poderia fazer uma aliança aí, um casamento, né? Com a Inglaterra e assim por diante. Deu para entender? Geralmente as alianças eram matrimoniais, entre reinos, entre reis. Então o que acontece? Henrique VIII era casado com uma herdeira do trono espanhol. Só que ele queria o seguinte, ele queria o divórcio. Ele achava que a sua esposa só gerava para ele filhas mulheres, e naquele período era interessante ter um filho homem, porque era o filho homem que ia ser o sucessor do trono real. Está entendendo a ideia? Então Henrique VIII, ele aspirava, ele desejava esse filho homem ao qual ela não estava lidando. Então ele vai querer o divórcio. E aí ele vai peitar, vai bater de frente com a Igreja Católica. Correto? A Igreja Católica não permite o divórcio, não irá permitir o divórcio. E aí o que ele vai fazer? Ele também quer uma independência religiosa, quer se desprender, né, de uma dominação ideológica, religiosa, né? E assim por diante. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai criar uma nova igreja, a igreja anglicana. Ele vai aproveitar aquele período de reformas protestantes que estava acontecendo ali na Europa, né? Ou seja, grupos que estavam se separando do poder da Igreja Católica e criando novas instituições religiosas, e ele vai criar sua própria instituição religiosa, a Igreja Anglicana, onde eles se tornaram o chefe da igreja. Aí pronto, ele vai fazer o que quiser, né? Ele vai mandar e desmandar. E aí ele vai promover o seu divórcio, né? Vai casar com Ana Bolena, a primeira mulher aí, que ele vai casar, que vai ter outras mulheres, aí 5 mulheres, se eu não estou enganado, certo? Gostava muito de casar, todas elas com esse desejo de ter uma filha, um filho homem, né? Para sucedê-lo no trono após a sua morte, beleza? Mas aí ele não teve muito sucesso, não. Até Ana Bolena depois foi assassinada, né? Foi executada por ele e tudo mais. Mas o que vai acontecer então? Depois de muita luta, muita batalha, ele vai ter um filho homem, e esse filho homem não vai conseguir muito tempo de vida e vai morrer, certo? E aí o trono vai cair nas mãos das mulheres da família, né? Primeiro Maria, a rainha Maria, e depois ela também vai passar um tempo ali no trono, mas também vai morrer. Aí vai para Elizabeth I. Elizabeth I, ela vai desenvolver, através de atos corsários, né? Meios de pirataria. Existiam os piratas, professor, naquela época? Existiam os piratas, sim. E aí, quando ele tinha um fascínio, né? Tinha assim, uma facilidade, aproximação com a coroa, aí instituiu os corsários, que eram piratas, que também tinham o apoio da coroa, e aí dividia, né? Os saques, a riqueza ali junto com a coroa. Então, o que vai acontecer? Maria, né? Elizabeth I, ela vai ter aí essa estrutura e ela vai conseguir enriquecer a burguesia da época, né? Era mais dinheiro para os cofres, né? Mais metais preciosos, mais prata, mais ouro, que aí a coroa inglesa ela vai conseguir arrecadar. Isso aí vai ser interessante para a burguesia, que a burguesia vai se tornar o quê?
próspera, rica, certo? Continuando aqui, próximo slide. Pessoal, olha só, eu vou voltar um pouquinho nos exercícios. Nós iremos encerrar a nossa aula, eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem durante essa semana. E na próxima aula, nós continuaremos o nosso assunto. Bom, são esses aqui. São 4 exercíciozinhos bem básicos. Caso nós não tivéssemos comentado aqui, vocês façam a pesquisa e procurem resolução desses exercícios, viu? Comece a trabalhar um pouquinho aí. Bom, quais foram os reis responsáveis, respectivamente, um após o outro, pelo controle do poder militar, a independência religiosa e o fortalecimento da burguesia na Inglaterra? São 2 perguntas. E quais dinastias tais reis pertenciam? 2 perguntas em uma. A segunda questão. Autoritarismo real. Isso aqui é absolutismo. Perseguição política e religiosa. Situações essas que levaram a Inglaterra à Revolução Puritana. Professor, a gente não falou sobre isso. Não, beleza. Você vai fazer uma pesquisa para a gente poder debater esse assunto. Vai ser até interessante para você. Que rei foi responsável por tal revolução e a que dinastia pertencia? Então a pergunta é essa. Que rei, 2 também em uma. Que rei foi responsável por tal revolução, a Revolução Puritana na Inglaterra? E a qual dinastia, ou seja, aquele grupo familiar, naquela família que ele pertencia, beleza? A outra, política implantada por Oliver Cromwell em que produtos ingleses só poderiam ser transportados por navios ingleses. Era chamada de... Isso é a sua pesquisa também. Quem foi o responsável por destronar Jaime II no Bill of Rights, limitando o poder real frente ao parlamento? Então, fica essas questões, façam a pesquisa e na próxima semana nós voltaremos aí a debater esses assuntos. Pessoal, um forte abraço a todos vocês e se cuidem, viu?